Olá pessoal, boa noite, todo mundo aí. A gente vai fazer então hoje uma aula, daqui a pouco eu volto. A gente começa pontualmente 8 horas aqui do Paraná, que deve ser diferente também em relação a Brasília, Paraná, né? Então aguenta aí que a gente já está começando, beleza? Esperar o pessoal chegar aí. Desce o dedo no like aí, compartilha, convida as pessoas aí, pessoal. Um abraço. Ninguém tá vendo.
E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo jóia? A gente vai iniciar aqui então, de forma bolchevique, 8 horas em ponto. 8 horas de Brasília, já passaram 3 minutos, né? Mas eu tô no Paraná, então no Paraná é 8 horas agora, né? 8h03. Bom, enfim. Acho que já deu um tempo do pessoal que for assistir entrar e eu vou dar início então. Eu vou começar explicando qual é a proposta, né? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que a gente precisa fazer greve geral, né? Só greve geral para poder mudar essa jossa toda. A gente está passando por um momento gigantesco de crise do capitalismo, a gente vem falando isso faz anos já, semana aí nas lives também. O número de pessoas mortas só vem aumentando, né? O discurso assassino do governo federal e também de muitos governos estaduais que estão querendo fazer uma média, pagar de bom mocinho, né? Só mostra que o capitalismo não deseja defender os interesses da classe trabalhadora, né? Então acho que precisa logo de início falar sobre isso. Saudações, camarada Marcos, camaradas que estão aí presentes aí, ó, Marcão. Enfim, eu vou tentar na medida do possível. Ó, Daniel, enfim, estou entregando aqui sem querer. Mas enfim, qual é desse curso, pessoal? Esse curso aqui é um curso de quarentena. Pode chamar assim se quiser, mas eu não vou chamar desse jeito assim, não. Por quê? Porque muita classe média aí tá gostando de mostrar a biblioteca, né? Aquela coisa toda, um monte de poser aí. Agora resolveu dar aula de graça, etc e tal, né? Um monte de hipocrisia aí. Não quero participar disso aí, não. Então a gente segue aqui a nossa vida, né? De contatos aqui por redes sociais. Não é a primeira vez, não vai ser nem a última que eu faço live. Eu dou um curso assim, gratuito, sem pagar nada e essas coisas assim, né? Então vejam só, a proposta foi divulgada assim, História e Tempo Presente, né? Então hoje é uma aula de introdução, são 3 encontros, né? Então hoje nós fazemos uma introdução sobre o que é esse curso e depois a gente dá uma aprofundada. Bom, História do Tempo Presente, porque eu acredito que a gente precisa conhecer a história, precisa saber de história, né? E por que a história do tempo presente? Por que não só a história? Porque é no presente que nós escrevemos a história, entendemos ou não a história, negamos ela, no caso. É no presente que nós fazemos a história, né? Então esse é o tempo que existe, né? O tempo mais candente. Então quero explicar um pouquinho aqui o que são essas coisas. Então, para quem está chegando agora, o curso são 3 encontros aos sábados, sempre nesse horário, 8 horas, Brasília. A gente vai falar sobre história e tempo presente, né? Então não é um curso só para historiador. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que são historiadoras, historiadores, né? Então eu peço a paciência para quem já é historiador, porque eu quero comunicar com todos, com todos. Então eu vou falar de história que os historiadores fazem, a história que todos nós fazemos, vivemos, respiramos, né? Enfim, quem pode fazer ou não pode fazer história, o que é isso, né? Então eu quero fazer uma linguagem bastante tranquila, espero, pretensamente tranquila, né? Para poder dialogar com todo mundo que não é historiador, né? Então acho que os colegas aí têm essa paciência aí. Se não tiver, né, tá no lugar errado, certamente. O que eu quero chamar a atenção é que quando nós falamos história, muitas coisas vêm à cabeça, né? A história de João e Maria, a história de, sei lá, do Boto Cor-de-Rosa, a história que se ensina na universidade, a historiografia, né? Então, e aí entra a história com H, a história sem H, a história com H maiúsculo, minúsculo, eu não vou entrar nessas minúcias, né? Mas eu queria chamar atenção para isso, né? Ou seja, que tipo de história nós estamos falando? Vamos deixar claro, então, vamos colocar os pingos nos is aí. Quando eu falo história, no sentido mais geral, é a história passada, é o processo histórico do qual você que está me ouvindo, participa. As pessoas que já morreram participaram, e aquelas que vão viver, né, que sobreviva, vai participar dessa história. É a história enquanto devir, né, enquanto processo histórico. A história do dia a dia, né, que compõe todo um movimento aí, que eu estou chamando aqui de devir. Tudo bem? Essa história não é uma história que é necessariamente feita por historiadores. Não é necessariamente um especialista no estudo da história que faz essa história. Ele participa, assim como você, que não é historiador, assim como o enfermeiro, assim como o pedreiro, o metalúrgico, todos nós participamos da história, né? A sociedade, né, as classes sociais participam da história, querendo ou não querendo. Então é a história no sentido geral. Agora, história também tem um outro sentido, turma.
que é o sentido profissional. O que é esse sentido profissional? É a história que é feita, que é escrita pelos historiadores. Isso, deixa eu falar dessa figura um pouco dinossáurica, né? Ou seja, o que são os historiadores? São profissionais, são cientistas da área de ciências humanas que vão analisar esse processo histórico. Isso, ó, lembra? História geral, no sentido de que é aquela história que todos nós participamos, fazemos, com consciência dela ou não, a gente está no rolê aí, né? Os historiadores são aqueles especialistas, experts, intelectuais, enfim, pesquisadores, que vão estudar essa história processual, essa história, né, geral, como eu falei, né? E aí existe uma série de técnicas, procedimentos de pesquisa, campos que vão pensar o que seria uma metodologia da história, perspectivas que vão defender uma filosofia da história. Aí é um papo de especialista, que não é proibido a quem não é historiador acessá-lo, né? Tanto que está aqui essa live. Mas a escrita da história no sentido profissional, deveria ser uma prioridade dos historiadores. Essa é a minha leitura, né? Mas isso também não quer dizer que aquela pessoa que não é historiador, historiadora, não pode escrever a história, que ele está vivenciando, analisando, enfim, tendo acesso, né? Mas agora, aí tem um outro nome para isso, né? Você vai ter um conjunto de memórias sobre a história, né? São os memorialistas. E mesmo que você seja radical, revolucionário, etc, etc e tal, e não é um memorialista tradicional, conservador, quer escrever a história. Olha, você pode escrever história? Claro que pode escrever história. Eu gosto de um historiador franco-hispânico, catalão na realidade, que é o Pierre Vilar. Ele fala assim, ó, em relação à história marxista, mas eu vou pensar em relação à história. Se eu pegar um frasco de detergente, eu não posso falar assim, ó, isso aqui é meu, fui eu que fiz, ó. Não, ele está patenteado, né? Você vai preso, toma um processo, vai preso, enfim, né? Em última instância poderia ser preso. Agora, escrever história, qualquer um pode escrever história, né? Pode escrever história. Agora, você vai fazer um trabalho historiográfico, olha, se você não é um historiador e não sabe pesquisar a partir da historiografia, certamente não é um trabalho historiográfico. É um trabalho de história? Claro, vai entrar para o rol, os anais da humanidade, como um trabalho sobre que o fulano X, cicrano Y fez sobre a história da mortadela. Beleza. Ou a história social, a crise econômica, é verdade, pode ser. Mas se a pessoa não é historiador, né, ela não vai fazer um trabalho historiográfico, né? Eu acho que isso é muito importante deixar claro. Então vamos dar uma recapitulada para quem está chegando agora. A gente está fazendo uma aula inicial, uma aula de introdução a um curso de história e tempo presente. Eu estou falando aqui que existe a história geral, né, essa história passada, essa história processo, né, no qual nós vivemos nela, nós constituímos esse processo histórico. Nem todos que vivem escrevem sobre a história. Escrever sobre a história vivida, a história do processo, enquanto processo histórico, é uma coisa específica, não absolutamente única, mas específica dos historiadores. Os historiadores profissionais estudam para isso, são treinados para isso. Da mesma forma que um psicólogo estuda para poder trabalhar com a psicologia, um médico, um engenheiro, né, um assistente social para trabalhar diante da questão social. O historiador, ele estuda, ele é treinado, né, não no sentido de animal, treinamento meramente, mas ele vai desenvolver uma série de conhecimentos específicos para trabalhar a história, né? E não é, então, simplesmente contar a história. Isso, qualquer pessoa que não é um especialista desse tipo de área de trabalho pode fazer também, está autorizado. É claro que não está desautorizado, mas não é um trabalho historiográfico, né? Então, acho que isso é muito importante a gente colocar logo de início. Então, a história que nós vamos falar aqui, nesse primeiro encontro, é um pouco uma mistura de tudo isso, né? Mas eu vou tentar focalizar na história que os historiadores tentam analisar. Tudo bem? Então, nesse sentido, o estudo da história, feito pelos historiadores, é um estudo detido, né, que existe há muito tempo, profissionalmente na universidade, como a maioria de nós pensamos quando se fala história profissional na universidade, é recente, aí é do século XIX, mas se a gente pensar a história enquanto narrativa, né, dos fatos, dos acontecimentos, análises também desses fatos acontecidos, isso remonta ao século V a.C., o mundo grego e outras sociedades, outras civilizações. O que eu quero chamar a atenção é que, normalmente, a história que nos chega, né, é uma história tradicional. E o que viria a ser essa história tradicional? A história tradicional é aquela que ela
muitas características, vou citar algumas apenas. A história tradicional se ocupa com datas, nomes, ela é uma história factual, mas atenção aqui, não quer dizer que o factual não é importante. O factual é extremamente importante para o historiador e para todos nós. A questão é que os grandes fatos, os grandes nomes, guerras, batalhas. Você quer um exemplo claro para dialogar com todo mundo de história tradicional? Entra naquele canal norte-americano chamado History Channel, né? Pronto, ali você vai ver na prática o que é uma história tradicional. Em linhas gerais, né, a maior parte daquela programação é uma história tradicional, história de guerra, de reis, etc, etc, etc. Bom, essa história chega para nós, não é verdade? Através dos calendários, datas comemorativas, né? Dia do Índio, dia, no caso do Brasil, né? Dia da proclamação da República, dia da Independência, dia da bandeira, dia disso, dia daquilo lá. Essa história cronológica, não joga a cronologia fora, seria um erro tremendo, mas pontualizando, essa história cronológica que se baseia em fatos escolhidos, é claro, pelo historiador ou por aqueles que estão criando, por exemplo, um calendário histórico, se detém a alguns acontecimentos se ocupando de parte apenas da história, né? E normalmente numa perspectiva de classe da qual esse historiador está fazendo suas escolhas. Muito bem? Então, nesse sentido, essa é a história que normalmente nós conhecemos, né? Estuda através de questionários, decora nomes de presidentes. Primeiro foi esse presidente, depois aquele outro presidente que governou do ano tal, ano X, outro ano. Enfim, essa história tradicional, ela não prima necessariamente pela problematização. Isso é uma questão característica da história tradicional, né? E normalmente ela é conservadora, ok? Mas eu tô falando aqui isso tudo em linhas gerais, muito gerais, para iniciar nosso bate-papo aqui. Então, nesse sentido, a história tradicional, que marca grande parte da escrita da história, ela vai ganhar seus oponentes nesse processo histórico. Por volta do início do século XX, lá em 1929, foi criada uma revista dos Annales, né, criado por Marc Bloch e Lucien Febvre, e são historiadores franceses que estão propondo uma nova história, uma história que não seja uma história envelhecida, uma história tradicional. Agora, aqui eu tenho que fazer um parênteses. Quando essa nova perspectiva de análise da história, ou seja, perspectiva historiográfica, historiadores analisando o processo histórico, inclusive obras históricas também, não se trata de jogar fora a história tradicional, não se trata de olhar para a história que antecede o movimento dos Annales na França e dizer assim, olha, tudo isso aí não presta. Não, jamais, não se trata disso, mas se trata de avançar, né? O Marx bebe no Hegel e nos colabora e nos contribui aqui com uma categoria muito importante que é a subsunção, supra-assumir, de elevar-se, no sentido de se apropriar e superar, né? No sentido de superação. Então, a nova história, no início, com Marc Bloch e Lucien Febvre, vai ali no sentido de colocar uma nova perspectiva de trabalho historiográfico. Uma história que se preocupa com problematizações, né? Ela não ignora o tempo, não ignora as datas, os ditos grandes homens pela história tradicional, os eventos, não ignora nada disso, mas ela quer para além disso. E, dada a medida, eu acho que conseguiu de forma bastante interessante. Eu vou mostrar um livro aqui para vocês, de um desses historiadores que fundou esse movimento, né? É um movimento bastante controverso. Alguns falam escola dos Annales. Eu acho que não é bem assim, né? É um movimento, sem dúvida nenhuma, um movimento intelectual. Esse livro foi escrito póstumamente, é um livro de anotações do Marc Bloch, né? Apologia da História ou O Ofício de Historiador. Então, esse livro aqui é bastante interessante porque ele traz alguns pressupostos do que é essa história, né? Que estão propondo e já havia ali desenvolvido algumas décadas já. Esse aqui é um livro, né, feito póstumamente, publicado póstumamente. Ele escreveu quando estava preso pelos nazistas. Lembrando que o Marc Bloch participou da resistência armada, né, pelo pelotão de fuzileiros contra o exército nazista
contra a Alemanha, né? Então, nesse sentido, aqui é um livro bastante interessante, né? Está até disponível na internet, para aqueles que tiverem maior interesse em estudar a história. É um livro bastante rico, né? Um depoimento com várias questões, como, por exemplo, explicando o que é essa nova história, né? O que é essa história problema, diferente da história tradicional. Bom, então acho que isso é muito, muito bom, é muito interessante. Eu poderia falar vários livros aqui, vou mostrar vários livros para vocês aqui hoje, né? Mas esse é o primeiro que eu gostaria de mostrar e reenfatizar, né? Mark Bloch, Apologia da História. Livro extremamente importante, né? Vocês podem baixar aí na internet, está disponível aí. Ah, desculpa o som, pessoal. O microfone ficou jogado em cima da mesa aqui. Mas é isso, continuamos. Então, a história, ela se ocupa de entender o processo, né? O processo histórico. Agora, como se entende o processo histórico vai depender de quem está escrevendo essa história, de quem está analisando e caracterizando o processo histórico. Se a gente pensar nos historiadores, então, tradicionais, uma leitura mais conservadora. Não quer dizer que são péssimos historiadores, não é nada disso, viu? Há uma leitura bastante vulgarizada de buscar enfatizar o movimento do Zanal e, ao mesmo tempo, depreciar a história tradicional. Não se trata disso, né? A história tradicional tem seus limites e a gente tem que analisar, identificar esses limites, criticá-los e buscar a solução, né? Mas, nesse sentido, dependendo a perspectiva, o solo, o chão social do qual o historiador pisa, a gente vai ter uma perspectiva de história, uma perspectiva de analisar e caracterizar o processo histórico. Inclusive, pessoal, até de entender o que é considerado histórico ou não, né? Então, isso é um debate bastante grande, eu não quero enredar por aqui. A não ser que perguntas vocês possam fazer aí, né? E eu vou tentando, na medida do possível, esclarecer. Então, a história, pessoal, a história cabe aos seres humanos, Entre os seres humanos tem os profissionais da historiografia, que são os historiadores. Tudo bem? Clarinho para vocês isso aí? Tem que ficar bastante nítido isso, porque a gente não pode pensar que a história é uma coisa absolutamente só dos historiadores. Não, a humanidade não é feita só por historiadores. Agora, o trabalho historiográfico, esse sim, esse é um trabalho feito pelos historiadores, né? Então, observa essa seguinte problematização que eu vou fazer aqui agora. Eu não chego em um tribunal, onde tem um promotor, um juiz, e falo assim, bom, eu vim aqui ser o advogado hoje. Porque eu entendo que a causa aqui é muito importante, a pessoa está sendo ali injustiçada, e eu sou o advogado dela. Não, você não pode, amigo. Você não vai fazer isso, não é verdade? Por exemplo, sei lá, teu vizinho, teu parente está com uma dor de dente, e você fala assim, tá, hoje eu vou ser dentista. E aí vai falar, tenta aqui que eu vou pegar ali umas coisas ali e vou fazer um canal. Você não fala isso. Você procura quem? Você procura o advogado para fazer a representação no júri. Você procura o dentista para poder tratar do canal. Você está com, sei lá, você não levanta de manhã e fala assim, ó, hoje eu vou para o centro cirúrgico, né? Hoje eu vou operar uma hérnia lá de um paciente lá que eu vi que está lá no hospital. Você não faz isso, né? Pois bem, você não fala assim, ó, só é a última, não vou resistir, né? É a última. Eu vou acordar de manhã, hoje eu quero ser assistente social. Eu vou ali no CRAS, porque hoje eu vou trabalhar lá no CRAS do meu bairro, né, na região, no setor X do bairro da cidade, e porque hoje eu sou assistente social. Não, você tem que ter formação para isso, amigão, né? A história não é nada diferente. Entretanto, todavia, porém, com efeito, na história, lembrando lá de novo do Pierre Vilar, a história não está protegida, né? A história, ela está menos protegida do que os detergentes. Muitas pessoas podem, a gente vê agora aí, né, com as redes sociais, muitas pessoas se transformando em cientista político, se transformando em historiador, etc e tal. Isso é uma lástima, né? Agora, feita essa crítica, é importante deixar claro que, pessoal, todo mundo está habilitado e pode falar sobre a história, é verdade, mas nem todo mundo, não estão preparados para fazer um trabalho de historiador, seja história tradicional, história conservadora, história problemática, história, digo, no sentido de problema, aí você tem que ser historiador, né, amigão? Aí é assim que funciona. Bom, feito esses apontamentos, só para deixar claro, né, ou seja, nós podemos e devemos se ocupar da história, né? Agora, se eu quero me ocupar da história de forma profissional, você tem que ir lá fazer faculdade de história, né? É isso mesmo, tem que fazer os estudos. Agora, atenção, esse lance de fazer faculdade de história também é questionável, né? Eu conheço muitas pessoas que estudaram aquilo que nós estudamos na universidade e muitas vezes são ótimos historiadores, inclusive profissionais, mas isso são exceções, eu não vou trabalhar aqui com essas exceções, tudo bem?
O próprio Marx é a maior exceção que eu tenho, né? Mas é uma exceção, né? Basta entrar aí nas suas redes sociais, vocês vão ver que tem um monte de gente metida historiador, mas é uma tragédia atrás da outra, né? Então, vamos trabalhar com o que é mais geral e não a exceção, que eu acho que é mais seguro. Então, nesse sentido, estudar a história é da mais alta importância. Eu disse assim, o que é história? Dependendo do campo da historiografia que você se vincula, você vai ter uma preocupação. Por exemplo, historiadores tradicionais, uma boa parte vai dizer o seguinte, olha, para ser considerado objeto de estudo da história, digo, da historiografia, é preciso ter pelo menos 50 anos, 80 anos, dependendo do momento da história, vamos falar 75 anos, ou tem que ser de 100 anos para trás, né? E tudo que for muito próximo do presente, ó, guarda agora isso, que esse é o pulo do gato. Por isso que eu estou propondo esse curso, para esse momento. No que diz respeito ao tempo histórico menos recuado, ou seja, o tempo histórico mais próximo do nosso presente histórico, do agora, né? Aí muitos que pertencem à historiografia tradicional dirão, bom, isso já não é coisa mais dos historiadores. Ô Jean, dá um exemplo? Eu dou, pessoal, eu dou sim. Estamos vivendo uma crise gigantesca. O tema que assola as nossas vidas, além de ser o governo ultra-reacionário, né, do Jair Messias Bolsonaro, é o coronavírus, né, que é acirrado e que, diante do capitalismo, nos assola. Então, escrever sobre a questão do coronavírus, da crise do capitalismo hoje, agora, em 2020, não seria, para a maioria dos historiadores tradicionais, algo típico ou ainda digno de trabalho do historiador, porque é muito recente, né? A história recente só seria objeto de análise dos historiadores quando ela envelhecesse, a história envelhecida. Pois bem, essa é uma perspectiva tradicional. Agora, existem outras perspectivas que vão dizer, não, pelo contrário, a história só é feita a partir do presente, é isso mesmo, do presente agora que você vive, né? E a partir desse presente você pode elencar o próprio tempo presente como objeto de análise, momento da história que você vai analisar os objetos, na realidade, ou pode, a partir desse presente, pensar no século XX, século XIX, século II, onde quiser a história. Mas é aqui exatamente no presente que nós decidimos o que nós vamos estudar ou não vamos estudar, né? Então, essa história, mais conhecida também como história do tempo presente, guarda esse do aqui, tá? Ó, história do tempo presente, ela foi negada por grande parte dos historiadores, né? Inclusive até hoje, como sendo uma perspectiva historiográfica que tem que se debruçar sobre a candência da vida, o dia a dia. Portanto, quando a coisa está muito candente, não é muito seguro trabalhar e analisar, portanto, caracterizar, analisar essa realidade presente. É importante deixar os fatos passarem. Bom, claro, não é perspectiva, mas preciso falar que existe essa perspectiva aqui para vocês, né? Então, meus queridos e queridas, escrever história, primeiro, tem os profissionais que fazem isso. Esses profissionais têm lá as suas perspectivas, as suas formas de entender o mundo, né? Não é uma exclusividade desses profissionais. E assim mesmo, para quem não é profissional, também, dependendo da forma que você entende o mundo, você vai falar da história de uma forma ou de outra. Historiadores tradicionais não se detém muito na história do presente. Bom, isso é um discurso, depois lá no decorrer do curso eu vou demonstrar isso para vocês, que isso é uma falácia na realidade, né? Mas ao apregoar disso, dessa tese, né? Então, o que acontece? Quando nós falamos história do tempo presente, a gente cai de novo na França. Falar de historiador profissional, historiografia, existem muitos e bons espalhados pelo mundo todo, mas a gente vai cair constantemente na França, não tem como, né? E nos anos 70, do século XX, né, 1970, sobretudo em 78, foi criado, né, na França o Instituto de História do Tempo Presente, com o objetivo de agregar historiadores, psicólogos, filósofos, bem típico do movimento dos análises dentro da historiografia, que era dialogar com as diversas áreas do conhecimento e com os diversos profissionais. Então, nesse sentido, nós temos uma institucionalização da história do tempo presente. Claro que ela já é feita muito antes, mas a história do tempo presente. E olha que aqui é interessante, né? Porque os próprios historiadores, a partir da metrópole francesa,
vão dizer para os seus colegas da metrópole francesa: opa, alto lá, o presente também é história, né? A história do tempo presente também, né, é passível, o presente também é passível de ser estudado pela historiografia. Isso, pessoal, é uma briga de titãs, né? Para quem acompanha o debate. Abraço para todo mundo. Valdemir, ô meu camarada. Um abraço para você. Eu vou tentar aqui melhorar aqui esse áudio aqui, hein, gente. Eu acho que é a rede de dados, viu, gente? O microfone tá suave aqui. A rede de dados que é muito ruim aqui. Então, nesse sentido, para concluir esse raciocínio aqui que eu abri, quando a gente fala história do tempo presente, eu vou me referir aqui no curso aos franceses, sobretudo o Henri Rousseau, que é um dos fundadores do Instituto de História do Tempo Presente lá em Paris, em 78. Mas agora, observa, a história do tempo presente já está acontecendo há muito tempo, há séculos na realidade. Institucionalmente, aí sim, sem dúvida, eu me refiro aos franceses, né? Mas existem outras várias perspectivas, né? Você pode pensar uma história marxista, se cunhou esse jargão, dizer assim, ó, história marxista. História marxista são os historiadores, ou aqueles que acompanham os historiadores, que tentam entender, analisar e caracterizar a história a partir da luta de classes. Isso é muito vasto, né? Esse tipo de historiador, o historiador marxista, é vasto. Todo mundo, né? E é literalmente citando Pierre Vilar, né? Todo mundo pode, se quiser, se colocar, se auto-intitular historiador marxista, né? Não vai preso, não dá cadeia, não dá nada, né? Não tem patente para isso. Então é bastante vasta as várias percepções do que seria essa história marxista. Bom, claro que dentro dessa vastidão, desse oceano, eu me colaria dentro dessa história marxista, né? Mas há que se delimitar isso, a gente vai fazer isso no decorrer dos encontros aqui. Então, nesse primeiro momento, pessoal, só para poder dizer, olha, história do tempo presente, né, é literalmente uma criação institucionalizada dos franceses a partir do final dos anos 70, ok? Em Paris. Agora, observa que o nosso curso chama História do Tempo Presente. Por isso que eu pedi para vocês darem uma ênfase nesse do aí, História do Tempo Presente. O nosso curso se chama História e Tempo Presente. Há uma diferença sutil aí da mais alta importância. Quando eu digo História do Tempo Presente, eu estaria, então, nosso curso se chamasse assim, eu estaria falando a partir de um campo da historiografia que se circula historiadores do tempo presente e tal e tal. Mas não é isso. Nosso curso se chama História e Tempo Presente. Então eu vou falar aqui da história e tempo presente. Ou seja, é uma perspectiva de história, e aí eu vou afunilando um pouco, vocês estão observando que ela está bastante genérica, não tem como, né? E agora aqui eu vou começando a afilar um pouco. Por quê? Porque essa perspectiva de história, que tem o campo do que se chama muito vulgarmente de história marxista, eu estou reivindicando aqui um afunilamento no sentido de editar melhor, é uma história a partir de um espaço específico, muito preciso, que é a partir daqui que a gente vai dialogar nos dois próximos encontros, né? Ou seja, é uma história que se preocupa com o tempo presente, é uma história do tempo presente, não necessariamente é uma história que deve ser pensada a partir do tempo presente. Por isso essa ligação, história e tempo presente, juntinho, sem separar, sem separação, né? E aonde Jean, que você busca referência para pensar história e tempo presente? Juntas, intrinsecamente ligadas. A referência para isso é Marx. Isso mesmo. Marx é o referencial inicial para toda essa tradição gigantesca chamada história marxista. Eu estou propondo aqui uma delimitação do que se chama aí, assim, história marxista, para pensar história e tempo presente a partir do Marx. Então, aqui eu já uni bastante, né? As pessoas que estão participando, estão ouvindo, né? Estão passando por aqui. Bom, se já estão aqui, já sabem que a pegada não é uma pegada pós-moderna, muito menos culturalista, portanto. Então, aqui trata-se de deixar de uma forma bastante honesta intelectualmente, bem claro. Nosso referencial para pensar história e presente é Marx. Opa, como assim? Marx não era historiador. Exatamente.
Por isso que quando eu disse que há exceções, e questão de citar uma dessas exceções, citei Karl Heinrich Marx. Porque Marx está muito para além do seu tempo em relação à historiografia. Os historiadores do tempo do Marx são historiadores essencialmente tradicionais, positivistas, salvo também algumas exceções, mas o que Marx está fazendo no século XIX, ao próximo e ao mesmo tempo muito distante, se vocês me entenderem bem, é próximo, mas ao mesmo tempo muito distante, só está feito no final dos anos 70 na França, né? Pelo menos entre os historiadores profissionais. Marx não é um historiador profissional, Marx não está na universidade, não está na academia, mas assim mesmo está propondo uma perspectiva de história que vincula a história necessariamente ao tempo presente. Ao tempo presente. Aquele papo de que é preciso deixar os acontecimentos envelhecerem para serem estudados com segurança, blá blá blá. Então, Marx fala isso aí, né? E Marx está propondo, deixando para nós uma perspectiva de história e tempo presente extremamente importante e que vai influenciar, né, e dar vida a isso que muito genericamente chama-se de história marxista, com N tendências dentro dessa mancha gigante chamada, mais uma vez, história marxista, né? Trato aqui de tentar delimitar um pouco nosso campo, da onde a gente está falando. Então, quando a gente fala história e tempo presente, estou pensando em Marx, né? Porque para Marx a história ela se dá exatamente no presente. A gente só consegue entender a história pretérita, como tradicionalmente é colocada, a partir do presente. É a partir do presente. É o mais evoluído, é o mais complexo que explica o menos evoluído, o menos complexo, né? Então, e aqui evoluído propositalmente mesmo, né? É a forma mais evoluída que explica a mais arcaica. Agora, atenção aí. Quando fala evoluído, né, a palavra que ficou aí meio que satanizada nas ciências humanas. Não, evoluído, evolucionismo. Não. A palavra evolução existe há muito tempo, né? E ela é aplicada em vários sentidos. Aqui eu estou deixando muito claro. É evoluído no sentido marxiano, né? Ou seja, a forma mais complexa explica a menos complexa. Agora, em nenhum momento Marx dizia, eu não posso também dizer aqui, que o menos complexo é inferior. Isso é Comte, um dos autores que o Marx criticou absolutamente, né? Então, o pessoal lê Marx aí, fica reproduzindo e associando Marx com qualquer outra tendência que, de fato, é totalmente antitética ao pensamento do Marx, né? Então, Marx tem uma perspectiva de história, Jean? Sim, tem sim. Mas isso, Jean, significa dizer que Marx tem uma teoria da história? Olha, isso é bastante polêmico. Sim, acredito que tem sim. Mas teoria da história, para Marx, não tem nada a ver com teoria da história para, sei lá, Colin Yuri, ou teoria da história para o Conde, ou teoria da história para qualquer outro autor, né? Eu vou tentar trabalhar isso no segundo encontro. O segundo encontro nosso vai ser sobre a teoria da história em Marx. A gente tem que aprender a ler com calma as coisas, né? E respeitar o que a gramática da língua portuguesa nos possibilita. Uma coisa é falar teoria da história em Marx, outra coisa é falar a teoria da história de Marx. Sacar a sutileza? De novo, uma segunda sutileza da mais alta relevância. O segundo encontro vai ser exatamente esse, né? Falar a teoria da história em Marx. Marx tem o que lá de teoria da história? Aí a gente vai falar no próximo sábado, né? Mas por enquanto eu vou dizer o seguinte: Marx está na contramão. Todas aquelas ideias teleológicas que pensam começo, um meio e um fim certeiro que acontecerá. Bom, isso não é Marx, não. Isso aí pode ser os pensamentos, mas está bem distante disso, né? E é a partir deste autor que eu quero pensar a história do tempo presente, né? A história e tempo presente. Nessa perspectiva, teleologia cabe. A história histórica para Marx, pessoal, teleologia existe? Claro que existe. Mas só em um momento muito específico do indivíduo, que eu vou falar depois lá no terceiro encontro, que é a questão do trabalho, né? Agora, existe um por teleológico, um devir pré-concebido na história que chegará a um dado momento já pré-concebido, teleologicamente, portanto, colocado? Não, jamais. Se você pensar que teoria da história é isso, né? Para Marx, não entendo Marx. Agora, dentro da historiografia, pelo menos nas traduções gráficas, nas tendências da tradução historiográfica, a teoria da história, quando se fala então assim, a filosofia da história, aí o mundo morre no coração. Porque fala, porque tem começo, meio, fim. Pode até ser verdade. Marx está fora de tudo isso, né?
teoria para Marx é uma coisa, né? E teoria da história em Marx tem um outro significado, né? Extremamente diferente, radicalmente oposto de dizer a filosofia da história ou a teoria da história do Marx. Eu vou explicar isso no decorrer do curso aí para você, né? Inclusive, vou aproveitar aqui para vender meu jabá. Eu tenho um livro que eu escrevi recentemente, que é um trabalho baseado na tese de doutorado, que se chama Teoria da História em Marx, né? Desse jeito, a teoria da história em Marx, não é a teoria da história do Marx, né? Marx não tem teologia nesse sentido, né? Que boa parte da historiografia pensa a teoria da história. O que é a teoria para Marx? Aproveitando também para dizer que na próxima semana vai sair um artigo no jornal Balaiada, inclusive, pessoal, www.balaiada.com.br. Acompanhe o jornal lá, extremamente importante, vários textos saindo, analisando a história do tempo presente que a gente está vivendo hoje, muito rico, né, esse jornal. E semana que vem eu vou tentar alimentar lá na coluna que nós temos lá, um texto explicando o que é teoria para Marx, né? Porque é bem diferente do senso comum e do senso geral, e não se assustem, senso comum de muitos pesquisadores, de muitos intelectuais acadêmicos, sobretudo, e também militantes aí, né? Que buscam uma perspectiva de transformar o mundo, mas eu acho que não tem muita dificuldade em entender como o mundo funciona ainda, né? Então, nesse sentido, eu vou tentar explicar num artigo o que é a teoria da história para o Marx. Isso ajuda a entender, para quem está fazendo o curso, são sugestões bibliográficas, porque vai ajudar a entender o debate aqui. Ou seja, o que é uma teoria da história? Marx não tem essa teoria da história, essa filosofia da história, como o Central trata. Agora, ele tem uma teoria, sim, né? E o que é teoria para Marx? Esse é assunto para as outras aulas, né, que nós faremos aqui. Essa aqui é uma aula mais introdução mesmo. A gente até está falando dos 30 minutos, normalmente a gente demora 30 minutinhos, né? Se alguém quiser fazer pergunta, né, fiquem à vontade aí. Nesse sentido, revisando, para quem chegou depois, né, tem toda uma dinâmica de dar curso na internet aqui, e em live ainda, é uma dinâmica mais assim, veloz, então eu vou dar conta aqui aos poucos. Só repetindo para quem chegou depois, então, respeitando a lógica dessa dinâmica, nós estamos aqui fazendo o primeiro encontro, primeira aula, uma introdução, estou falando aqui de modo geral, de coisas que vamos estudar mais no segundo encontro, mas já colocando algumas coisas nesse primeiro encontro. Serão 10 encontros, sempre sábados às 8 horas, Brasília, né, 8 horas da noite. Então, hoje, o objetivo é apresentar essa perspectiva, falar um pouco da história que os historiadores escrevem, que é feita por todo mundo, não só por historiadores, mas profissionalmente os historiadores. Há exceções descritas da história. Eu citei o Marx para vocês, citei por motivos. Primeiro, porque ele é o grande diferencial e grande parte dessa tradição de historiadores que tentam analisar o mundo realista de uma perspectiva de classe. Essa tradição é bastante multitada. Eu estou colocando aqui esse intelectual nessa artigo que eu penso essa história e tempo presente. A partir de Marx. E Marx não era um historiador, para responder de cara. Muitos colegas querem historiadores, querem fazer com que o Marx se torne um historiador. Não, gente, desculpa, mas eu quero acabar com a vida madura de vocês. Marx não foi historiador. Marx nunca foi historiador. Mas Marx, ele foi direito, mas também não era advogado. E se falar para mim que era merda, não, mas para tudo. Marx era o quê? O professor Jean? Olha, se perguntar assim, o que Marx era, gente? Não calmou de ninguém, nem as idades do pessoal que está aí numa boa, para quem está numa boa. Marx não é assistente social, Marx não é enfermeiro, Marx não é psicólogo, é um recadinho carinhoso, o pessoal psicólogo cultural aí, é da história política, né? Marx não é pedagogo, gente. Marx é um revolucionário, ele é um dirigente partidário de uma organização que buscava desenvolver o partido mal. Né? Isso é Marx. E para fazer isso, então, ele está além da academia, está além de pensavam os historiadores, o pessoal do direito, o pessoal das línguas vernáculas, ou seja, conhecimento historicamente acumulado, mas tem acesso, não serve para ganhar algum, ou falar, eu sou da OAB, né, já fez a graduação de direito, mas está adquirindo conhecimento historicamente acumulado para junto, não sozinho, mas juntos,
organizarem o Partido Mundial para fazer revolução, para destruir o capitalismo. A gente não pode amaciar Marx, né? Demonstra uma ignorância tremenda fazer isso. Bom, mas então nesse sentido, vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui para a gente finalizar essa live, né? E depois eu vou lendo os comentários aqui, se tiver pergunta e tal, a gente vai debatendo mais um pouco. Então, história tempo presente. Tem história, a história geral, que é a história que nós fazemos, venciamos, né? Ela existe porque nós fazemos ela, né? Existe a historiografia, que é a história da história, ou seja, é a história realizada e caracterizada pelos historiadores profissionais. Tudo bem? Quem é que pode estudar história? Todo mundo pode estudar história, né? Mesmo os historiadores não profissionais, é claro, mas você não vai se transformar em um historiador profissional porque gosta de história. Assim como não vou me transformar em psicólogo, eu gosto de psicologia. Né? Bem, isso é muito importante dizer. A história tradicional é a que sempre mais vigorou, né? Porque ela, na perspectiva que nós pensamos aqui, a história é analisada profissionalmente a partir de uma perspectiva de classe. Ela é ensinada, e também, depois a gente falar de ensino de história, tem a partir de perspectiva de classe, né? Então a história tradicional tem que conservar, manter aquelas ideias que lhes interessam, a história que lhes interessa. Há uma, aspas, narrativa, fecha aspas, histórica, né, para poder falar dos fatos históricos. Essa narrativa pode ser falseada, pode ser... enfim, ela é coberta de ideologias, né? Quem tiver a fim de estudar sobre ideologias, sugiro que leia o artigo recente, saiu agora essa semana no jornal Balaiada, do Renan Kell, texto brilhante sobre o que é ideologia, né? Se tiver por aí, pode até dar o link, eu posso até depois deixar o link aqui para vocês, desses textos que eu estou citando, né? O que eu quero chamar a atenção é que a história tradicional, ela traz a ideia da classe que domina materialmente a vida e culturalmente também, não deixo nem para a lista de bicão, né? A vida, a produção e a reprodução da vida. E nesse sentido, esses que dominam a produção e a reprodução da vida vão impor também a forma de pensar. Né? A ideologia e o debate que o Renan faz é de altíssimo nível. Mais uma vez, eu que leio o texto, o artigo que saiu no jornal Balaiada do Renan, né? Então, diante da história tradicional, digo para vocês nessa noite, surgiu, né? Foi engendrado, não surgiu do nada, é claro, a história, uma nova história, uma história nova, que é um movimento dos análises, extremamente controverso, extremamente rico, mas também extremamente controverso. Muitos vão entender que existem vários momentos, e eu sou um deles, na história do movimento dos análises. Peraí, deixa eu tomar água aqui que tá embaçado aqui. A tosse. Não assusta não pega, hein, pela internet. Garrafa de professor tem que ser grande, hein? Então, pessoal, a nova história, esse movimento dos análises, ele é bastante controverso porque você tem uma primeira momento, a primeira geração, a segunda geração Brodel, depois a terceira geração dirigida pelo Kleghoff. Enfim, vai mudando muito que no começo, mas é uma crítica à história tradicional. Vai morrer vai nadar gigantescamente numa cidade da modernidade, que a gente pode debater isso conforme for o interesse por aparecer. E a história de Marx, né? Então, eu vou finalizar fazendo esse resumir aqui, as quesito do que eu falei, é marxismo, que é diferente da história marxista, né? Uma história marxiana, uma história em Marx. Há uma perspectiva de história e tempo presente em Marx que nos é muito importante, pessoal. Sabe por quê? E aqui eu vou deixar tenta deixar bastante claro isso. Porque a perspectiva de história e tempo presente interessa a sociedade, na sociedade que nós vivemos, interessa muito a classe trabalhadora. Entender o tempo presente, eu não sei como vocês pensam, eu acredito que há um perfil de pessoas que participam desse curso que eu dou, e eu acho que o perfil de vocês, o nosso perfil é muito, muito próximo. A história do tempo presente, nós, lá trabalhadores, é importante porque trata das nossas vidas. A nossa vida é uma só. Não dá pra, eu não sei vocês, digam que, né? Não dá pra ficar esperando a história envelhecendo 200 anos. Sabe por quê? Porque a atitude do trabalhador no Brasil, por exemplo, é menor do que 30 anos, amigão. Né? Então, assim, a história no tempo presente, aqui e agora, nos é crucial, nos é fundamental. Não dá para esperar envelhecer, por exemplo, esse momento da história agora que nós estamos vivendo, dia 28 de 3 de 2020, para daqui, sei lá, 50 anos escrever sobre o
coronavírus, escrever sobre as atrocidades que o liberalismo está fazendo com a classe trabalhadora no mundo, América Latina, mas no mundo todo. Né? São vidas, nós não estaremos mais vivos. Né? Então a história e o tempo presente nos interessa muito. E é exatamente por esse aspecto que história e tempo presente é radicalmente combatida por aqueles historiadores ou aqueles empáticos da historiografia tradicional. Tudo bem? Então, nesse sentido, pessoal, aqui são algumas colocações que eu queria fazer como introdução hoje. Então, para todos aí que estão chegando agora, só uma introdução, depois eu vou encerrar aqui, vou salvar, vocês podem rever aqui, fazer as críticas, façam críticas, o pessoal fica com medo de fazer crítica, não. Eu estou aqui, né, faz um tempo já que dou aula, né, estou numa situação de desego, isso é importante também dizer. Então, assim, eu acho que a gente se aos poucos vai melhorando esse canal de interlocução. Então, hoje eu só falei em linhas gerais, bem gerais, do que a gente vai estudar. A gente vai ir lá e se debate, como já aprendemos hoje, a partir do Marx, e o que é a história em presente para o Marx. Né? Poderia chamar assim, o que é a teoria? O que é a teoria da história em Marx? Tem isso? Não tem isso? Vamos analisar isso junto semana que vem. Por que é importante, Jean? Porque nessa perspectiva de história do presente, nós analisamos para transformar o mundo que nós vivemos. Não o mundo que nós sonhamos no futuro, e nem o mundo que foi no passado, mas o mundo que existe agora. Essas milhares de pessoas morrendo, milhares de pessoas ficando desempregadas, e outros grupos minoritários, meia dúzia de família, dono, né, e vivendo muito bem, curtindo a sua quarentena na casa de campo, né, se exilando nos rincões maravilhosos, lindos que a natureza pode oferecer, né, e que eles têm acesso graças à exploração, extração de mais-valia de toda a classe trabalhadora mundial, pensando. Então a história que tem presente nos interessa agora, porque trata exatamente da nossa vida, da nossa qualidade de vida, né, e de buscar fazer tudo aquilo que merecemos. Se nós produzimos tudo, nós temos que ter direito a tudo, nada a menos. Nada menos do que isso, beleza? Vou passar agora aqui para esse alguns minutos aqui. Vamos lá. Preciso melhorar esse microfone aqui. Quem quiser dar sugestão de microfone, né? Para sugestões em geral, à vontade, viu, pessoal? Vamos lá. Saudades também, camarada russo aqui, ó. Não consigo nem pronunciar esse nome aqui, ó. Canava Spassiba. Sei lá o nome, mas eu sei quem é, assim. Um abraço também. Aqui, eu vou comentar de quem deixou comentário, né? Boa noite, camarada Ivan. Ô, camarada Ivan, hein? Muito bacana, hein? Tua presença aqui, muito bacana. Angeli Manzoles, saudade desse camarada. Um abraço, Angeli. Também, um abraço pra vocês todos aí em Paraíba. Camarada Ivan. Conheci o Ivan agora pessoalmente, mas já conheci o Ivan de internet faz tempo, Ivan. Bora contar as histórias. Daniel Souza, boa noite, professor. Grande abraço, meu amigo. Um abraço, Daniel. Boa noite para você também. Cara, né? Depois de 2 dias que vocês fizeram um comentário, eu tenho que pegar o time. Colegas que são de falar isso. O time entre falar e, né, para não ficar muito longe. Mas é uma aula curtinha, tá demorando muito, então aos poucos vai isso aqui. A Silane, beleza, comentarada. Junto ao vivo da Vera. Aí fica de cara, então eu não sabia que ia ter esse ao vivo, eu sabia de última hora, mas dá pra ser depois, né? Fica gravado. Camarada. A Elias melhorou bastante o som. Olha, Alexandre, valeu, cara. Porque se não fosse toque, aí vai deixar o microfone aqui em cima do teclado. Então tem que ficar aqui meio que fazendo um malabarismo, né? Mas valeu aí. Vou na blusa. Pronto, vou fazer agora que eu vou ficar uma acento de sapio aqui, colocando mais, valeu, coloquei que é seguro. Gratidão aí, viu? Aí. Eu não vou comentar todo mundo que entrou, olha, tem ex-alunos, camaradas novos, enfim, tem ex-alunas, né? Então, botando aqui, show, escrito aqui, né? Botando, Valdir, então, camarada, vamos entrar aqui, vamos. Alexandre Elias, também o pessoal dando toque, continua dando um toque sobre a áudio. Ai. Eu ensino no YouTube aqui, essa banca aqui. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá. Ana Paula. Ana Paula, você é minha fã, querida. Muito bem, bem. Um abraço, Ana. Gratidão, viu? Tá vendo as telas ali na prateleira ali?
Obrigado, hein? Victor, maravilhoso. O Jean, não sei se é um micro, mas está bem cortando aqui. É o sinal, pessoal. Tinha, né? Então o sinal cai pra caramba. Rosa, um abraço, Rosa. Muito pertinente, Rosa. Mas aí tem que dar uma melhor aqui. Vinícius Prado, aconselho a usar o microfone, usar o gravador, o celular, para postar depois com um áudio melhor. Estou bastante de crer, Vinícius. Muito obrigado. Bom, pessoal, mas tem uma pergunta, né, meu? É importante são perguntas, formulem aí, já deu para mas vai ser o tom da coisa. Eu falo um pouco rápido, mas é o meu jeito mesmo, vamos ver se dá para si, senão a gente diminui um pouco. Mas são coisas que, conforme você participando, deixando recado aí, a gente vai tentando melhorar na medida do possível. Mas eu acho que é assim então, pessoal. Eu vou finalizar, não tem nenhuma questão, não tenho nenhuma pergunta. Agradecer a participação de vocês. Quando a gente fala história e tem presente, né? Aqui no nosso curso está pensando história a partir do Marx, né? Do Marx, Constituição marxiana. Então, nesse sentido, é importante deixar muitas áreas, muito nítido a todos. Na perspectiva marxiana, a história deve ser estudada para entender a realidade do tempo presente. Uma realidade da qual nós devemos transformá-la. Transformar que não é reivindicar somente a política pública ou direitos humanos de geração. Tudo isso é importante, mas numa perspectiva revolucionária. Aí nós vamos ver que não se dá simplesmente através de um intelectual, de um professor dando uma aula pela internet ou de um conjunto de pessoas fazendo live na quarentena. É necessário algo muito mais do que isso. O indivíduo tem um papel importante nessa história. Na perspectiva marxiana, o indivíduo é importante, mas é importante também o sujeito revolucionário, que tem que entender e transformar toda a realidade. E a transformação da realidade não se dá por live, absolutamente, exclusivamente por live, ou um livro, um texto, por mais que sejam condições importantes. É preciso algo que calize mundialmente, internacionalmente, a luta e as contas da classe trabalhadora. Eu estou falando de um partido revolucionário, de um partido mundial, um partido internacionalista. Mas aí, pessoal, enquanto nós ficamos aqui, com esses apontamentos iniciais, como eu anunciei, uma introdução ao nosso curso. Semana que vem, sábado, às 8 horas, nós voltamos para poder falar de história e ter presente a partir da perspectiva marxiana. E aí se prepara para chocar, porque o que muito pensam que Marx diz sobre história, nunca disse, nunca escreveu. Né? Muito acham que Marx é aquele autor que só fazia o mundo. Não, Marx dedicou a vida a construir uma organização revolucionária. Então, minimamente, então, entendê-los. Né? E para aqueles que vivem e buscam essa perspectiva, para então, continuar essa luta. Um abraço, pessoal, se cuidem. Né? Não dá para cair no que o Estado vai ajudar a gente. Nós precisamos de organização de classe trabalhadora. Tomar a história pelas mãos. Um abraço e cuide-se bastante. Vocês podem ouvir aí a live, tirar as perguntas, depois eu vou passar no para ver uma pergunta para trás. Abre aí uma perguntinha da Mônica aqui. Mônica, boa noite, querida. Professor, há alguma estratégia para formar de modo mais rápido a consciência da classe trabalhadora? Olha, essa é uma pergunta bastante clássica, Mônica. Olha, a estratégia, existem muitas táticas, né? Mas existe, eu vou chamar de tática, tá bom, Mônica? Mas é o que você chamou de estratégia. Existem muitas. Agora, a consciência de classe, ela não se dá necessariamente só porque eu tenho uma consciência de uma classe social. Eu vou falar um pouco aqui. O Hegel falava de primeira natureza, segunda natureza. Né? Não basta, vou partir Marx lendo o Hegel, tá bom? Isso eu vou falar, se encontra lá na crítica da filosofia do Hegel, uma introdução. Basta ter consciência da coisa. É necessário transformar materialmente essa consciência, né? E aí o sujeito político dessa história que deve ser transformada é muito importante, Mônica, né? Pensar estrategicamente para além do indivíduo. E aí esse sujeito político é o partido. Isso é Marx, não é o gosto do Jean, do Mônica, mas é Marx. O partido é a grande ferramenta, né? É o grande sujeito político desse projeto deve ser transformado pelo proletariado, pela classe trabalhadora. Tudo bem? Então, assim,
mais rápido, é que a história, assim, ela é candente, né, Mônica? A gente quer para ontem, a nossa vida, como eu disse, e eu sei que você concorda, a nossa vida é uma só, então a gente não pode ficar esperando 50 anos para pensar a história. Não, nós temos que pensar a história agora. E aí a gente quer o mais rápido, mas o mais rápido não tem. Não tem, infelizmente não tem. Agora, é preciso, dentro do campo da compreensão desse processo histórico, entendemos, Mônica, que essa luta, a construção das ferramentas revolucionárias já está em andamento desde o século XIX. Né? Agora é importante conhecer como hoje elas se manifestam, né, no nosso presente e somar com essa turma. Né? Acho muito importante. Estou muito, né, Mônica? Obrigado. A gente vai desdobrando, né, e debater um pouco mais. Essa consciência da trabalhadora, como eu digo no subestudo do lago, você deve lembrar, não sai das nuvens no raio azul, que abre as nuvens e o raio cai. Não, ela é construída. E ela é um processo histórico de construção que já está em andamento. Agora nós temos que aderir a essa construção que já está em andamento, que é a construção de um partido mundial revolucionário que represente a classe trabalhadora. Certamente não são esses partidos que querem eleger prefeito, etc. Né? Natália Medeiros, sou Natália, boa noite, querida. Olha lá. Infelizmente não estou conseguindo ouvi-lo. Está correndo muito, obrigado pelas explicações. Eu peço desculpas a vocês, né? O nosso aparato aqui é bastante precário, é bastante artesanal ainda. A gente vai estar melhorando isso à medida do possível, né? E aceitando também contribuições de vocês que queiram ajudar aí também, dando dicas, etc. Né? Então é isso, pessoal. Eu não sei se ajudei muito, né, Mônica? Mas junto nós somos mais fortes. Somos mais fortes, sabe disso. Abração, pessoal. Eu vou vendo por aqui, né? E se interessar, é só dar like, assistir tudo de novo, deixar comentário. E é isso. Mais uma vez, cuidem-se, né? Organizem-se, né? Em organizações revolucionárias. Esse é o instrumento. A gente vai falar sobre essa história no próximo mais. E isso aí. Tomei bastante dúvida, hein? No caso aí, se minhas filhas estiverem assistindo, a gente começa muito lindo, todos vocês. Um abraço. Eu não tenho mais nada para falar, então eu vou ficar falando aqui e